Tema de hoje, uma igreja missionária. Uma igreja missionária. E por que uma igreja missionária? Porque igreja existe para fazer missões. Igreja que não faz, não pratica missões, não vai para frente. Se você olhar para a Bíblia, Jesus ele deu um ide para os seus discípulos. Esses discípulos ficaram 3 anos, aproximadamente 3 anos e alguns dias e meses, do lado de Jesus sendo treinados. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus os reencontrou, quando Jesus tratou a vida deles, e disse para eles uma palavra muito conhecida que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Este é o texto. Então Jesus deu o ide para os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, e eles foram, que formaram outros. Dentro dessas caminhadas, ganharam a vida de Paulo, o apóstolo. Jesus teve um encontro pessoal com aquele homem, porque aquele homem tinha um valor muito grande para o evangelho. Paulo continuou, Paulo fundou várias igrejas, viajou para vários lugares, províncias daquela região, sempre falando de Jesus, sempre anunciando o evangelho, que quer dizer boas novas, sempre cumprindo esta missão de levar o evangelho. E não é fácil. Por que muitos crentes hoje não querem cumprir o ID? Porque não é fácil. Você tem que abrir mão de algumas coisas da tua vida. Você tem que deixar algumas coisas para trás, coisas que você tinha o hábito de praticá-las. Você, me permite essa expressão, você viaja menos, você trabalha menos. Por quê? Porque você tem uma missão. Deus te chamou, Deus te salvou. Amém? Você está aqui, Deus te salvou, Deus te chamou. Amém? Amém. Se isso aconteceu, Ele fez isso para que você pegue o bastão dessas pessoas mais velhas e leve adiante para ganhar outras. Esta é a razão do Evangelho. Mostrar para as pessoas que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, e dentro dessa crença, dessa fé que nós temos, levar essa palavra, mostrar essa palavra. Aliás, como eu já disse aqui, um dos grandes homens do passado, Agostinho, ele escreveu o seguinte: pregue o evangelho e, se precisar, use palavras. Que evangelho a gente prega com a nossa vida, com o nosso exemplo. As pessoas às vezes desdenham e tal, não importa. O que importa na verdade é o que nós somos. E acho que muita gente dentro da igreja ainda não entendeu. Nós somos um povo santo, nós somos raça eleita, nós somos escolhidos por Deus. Para quê? Para levar essa palavra do evangelho ao mundo afora, ou pelo mundo afora. Por que aqui na nossa igreja a gente investe no centro de recuperação Átrio, por exemplo? Porque lá recupera pessoas, ou pelo menos tenta. Por que a gente tem a transmissão pela internet, pela rádio? Porque isso é uma forma de alcançar pessoas. Tem gente que não pôde estar aqui, presumo, e está assistindo ou acompanhando virtualmente. Tem gente que estava no hospital semana passada e do hospital acompanhou o culto daqui. Ou seja, por que a gente investe num trabalho como o de ontem, das crianças? Por que a gente investe em grupos de jovens, de adolescentes, de casais, de famílias, de homens, de mulheres, de obreiros? Por quê? Porque isso faz parte da missão da igreja, formar pessoas, ensinar pessoas, tratar pessoas. Jesus Cristo tratou a minha vida para que eu pudesse pregar o evangelho para você e você fosse também, ou quem sabe hoje seja tratado pela palavra do evangelho e seja um canal de bênção para outras pessoas.
É para isso que nós somos cristãos, crentes. Crente não é para aceitei Jesus, fui batizado, agora eu estou salvo, agora eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, agora eu quero ter um carro zero, agora eu quero viajar o mundo, porque agora eu estou salvo. Não, ao contrário disso. Ao contrário disso, eu não sei se você ouve, se você consegue ter essa sensibilidade de ouvir o clamor do mundo. Irmãos, ontem à noite, eu fiquei com vontade de chorar, meia-noite. Eu estava em casa, fazendo algumas coisas do devocional, preparando, e depois eu liguei a televisão e assisti no YouTube o início da guerra, agora eles destruindo tudo, o povo indo embora, crianças chorando, gente perdendo a casa, perdendo tudo, tendo que ir embora de onde mora, por causa de uns imbecis terroristas que querem destruir Israel a qualquer custo. Mataram várias pessoas, e eu estava ali vendo aquelas crianças, aquelas pessoas, homens machucados, carregando crianças, mulheres. Eu fiquei com vontade de chorar. Eu falei, não é possível. Na hora eu orei, falei, Senhor, só o Senhor pode intervir. Não é possível acontecer uma coisa dessa. Matar as pessoas por nada. Destruir a vida das pessoas por nada, mas o diabo está aí para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque muitas pessoas estão despreocupadas, estão pensando na sua vida, estão vivendo ali fechados. Irmãos, a gente tem que ouvir o clamor das almas. Eu não sei você, mas domingo passado eu fiquei muito emocionado aqui, e até derramei várias lágrimas aqui, escondidas ali, né, meio que enxuga daqui, enxuga dali, de ver os testemunhos de pessoas que moram no mesmo país que eu moro, que estão passando fome. Falei, não é possível isso. Ah, mas tem o governo. Que governo? O governo nunca se preocupou com as pessoas mais pobres, sempre explorou a vida delas. Mas se preocupar, eles não se preocupam. Então, nós como igreja, como servos de Deus, nós que fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós que temos o nome escrito no livro da vida, nós que estamos aguardando Jesus voltar, aleluia, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quer dizer, que tipo de gente nós somos? A gente não se preocupa com os outros, a gente não ouve o clamor, isso não move, não toca no nosso coração. Igreja, ela tem que ser uma igreja missionária, ela tem que investir. Igreja não é para construir grandes templos, imponentes e tal. Você lembra do texto lá de Salomão? Davi queria construir um templo para Deus habitar, e Deus falou, você não, que você é um cara de guerra, mas o teu filho vai construir. Ele deixou tudo pronto, e Salomão, irmãos, fez um templo assim, fabuloso, sublime, coisas folheadas a ouro, peças de ouro, de prata, um negócio fantástico, que quando ele foi apresentar a Deus, que ele reuniu todo o povo, o texto fala sobre isso, segundo Crônicas, capítulo 6, capítulo 7, quando ele foi apresentar a Deus, ele disse, Senhor, está aqui o templo, para que o Senhor habite, para que o Senhor abençoe o teu povo, para que o teu povo possa vir te adorar e tal. Beleza, Deus falou, olha, legal, gostei, bacana. Só que é o seguinte, se vocês não praticarem os meus mandamentos e tal, não vai acontecer nada. Deus não está preocupado com um templo lindo, maravilhoso. Nós aqui nos preocupamos. Deus não. Lá no sertão, no meio do mato, Deus se manifesta mais do que aqui dentro de uma igreja com ar-condicionado, com luz, com tudo. Por quê? Porque lá as pessoas são mais simples. Elas querem mesmo o favor de Deus. Então, quando Deus falou para Salomão, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí eu virei, eu abençoarei, eu sararei a sua terra. Por quê? Porque Deus conhece o povo é assim, o povo não pode receber um pouco mais de dinheiro, não pode ganhar um pouco mais de coisa, porque ele já quer sumir, ele quer desaparecer. Deus já fez a parte dele, agora eu vou viver minha vida. E Deus não te deu dinheiro, a gente estudou sobre isso 2 domingos atrás, sobre generosidade. Deus não nos capacitou com dinheiro para a gente só arrecadar e juntar. Não, Deus quer deixar você rico para você ser uma bênção, para você abençoar outros.
O problema é que o dinheiro torna-se um senhor das pessoas, e por isso muita gente passa dificuldade e necessidade. Eu estou te trazendo essa ministração hoje, porque na Bíblia, a Bíblia está recheada de textos que falam sobre pessoas generosas, situações que a igreja viveu, e quando a igreja mais precisou, outras igrejas, outros irmãos se levantaram para abençoar. Entre tantos textos, eu quero ler um com você, você que trouxe a sua Bíblia. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler juntos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, enquanto você procura aí, que sexta-feira, conversando com o pastor Marcos, meu irmão lá de Itapetininga, ele ouviu a ministração, o culto que tivemos, ouviu o nosso desejo de participar do projeto, né? Nós vamos contribuir lá com a construção, na verdade com a compra do terreno, em primeiro lugar, lá na base que eles querem construir. E o pastor Marcos falou com a igreja lá vai tentar, pouco ou muito, mas também participar desse projeto, para abençoar os irmãos lá em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, esse contexto dessa história que nós vamos ler aqui, desse texto, você precisa ler, tipo, o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, complementa-se no 9, vai até o 10, foi uma escrita de Paulo. Eu vou pegar aqui só uma parte, alguns versículos, para a gente entender essa questão de igreja missionária, igreja que sente a necessidade dos outros. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, entre esse contexto, Paulo disse assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, lá na Macedônia, nas igrejas de lá, transbordaram em rica generosidade. Versículo 3, Paulo dizendo: pois dou testemunho. E ele tinha credibilidade para dar um testemunho ou escrever algo parecido, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. 5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Versículo 6, assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Versículo 7, e último desse que quero ler. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Só até aí. E quando você fala contribuir, a pessoa fala assim: dinheiro. Vai o pastor falar de dinheiro. De que forma que você pode contribuir? De que forma a igreja pode ser missionária? Pelo menos de 3 formas. Você pode contribuir com o seu tempo. Você pode dar mais tempo para a obra de Deus. Você pode contribuir com o teu talento, porque Deus te capacitou com alguma coisa para você fazer. Igual ontem, o nosso irmão ali, o Renato, né? Ele estava trabalhando, chegou na hora da limpeza da igreja, os irmãos tinham feito uns buracos ali, e ele conserta celular, conserta algumas coisas, né? E o slogan dele é: quebrou, nós arruma. E como os irmãos quebraram, ele falou: tem alguma coisa para fazer? Sim, arruma, já que nós quebramos, você arruma. Talento, Deus deu talento para você. Deus deu uma profissão para você. Através do teu talento, da tua profissão, você pode contribuir com a obra do Senhor, com as pessoas. E também, claro, você pode contribuir com o teu dinheiro. O Senhor Jesus confiou à sua igreja, a mim e a você, essa tarefa de suma importância, que é levar uma vida missionária.
Aonde você está, você é um missionário, você é uma missionária da palavra de Deus. Não é para você chegar no lugar que você está, esquecer que você é cristão, esquecer de tudo e ficar só jogando conversa fora. Não, de alguma forma você tem que trazer essa pessoa, mostrar a essa pessoa quem é Jesus, para que ele existe ou por que ele veio. Talvez você diga assim, pastor, mas eu falo disso para as pessoas às vezes não querem nem ouvir. Não tem problema. Jesus não disse, ide por todo mundo e ganhe todas as pessoas. Foi isso que ele falou? Não. Ide por todo mundo, pregue o evangelho. Se a pessoa vai decidir por Jesus ou não, aí é outros 500. Quantas pessoas já vieram visitar essa igreja e ouviram falar de Jesus aqui? Centenas. Ficaram? Não. Por quê? Porque não quiseram ficar. Tudo bem. Mas ouviram falar que tem um Deus que morreu na cruz, morreu para perdoar os nossos pecados, derramou um sangue imaculado, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus com todo o poder e glória, e um dia ele há de voltar para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Ah, mas eu não quero saber disso, eu não quero nem virar crente. Então você não precisa virar crente. Como eu já digo sempre aqui, a Bíblia fala sobre isso. O diabo e os demônios são crentes. Eles creem em Deus, têm mais medo do que nós. Porque eles sabem que vai chegar um tempo que isso tudo vai acabar, que Deus vai voltar a pôr controle. Eles vão ser presos e depois vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. Isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. O diabo já está decretada a vitória, a derrota dele, desde a cruz do Calvário. Ele já é derrotado, ele não vai ser derrotado, ele já é derrotado. Ele consegue algumas vitórias hoje que as pessoas estão vivendo no lamaçal do pecado. Mas se as pessoas conhecerem Jesus e saírem do pecado, meu irmão, minha irmã, o diabo já está derrotado, ao menos na minha vida e creio que na tua. Permaneça firme. Deus há de mandar Jesus para buscar a sua igreja e ora vem Senhor Jesus, como diz o livro de Apocalipse. Em João 14,6, um texto muito conhecido, Jesus respondeu, eu já falei isso aqui para algumas pessoas, amigos, pessoas que conversam, a pessoa fala assim, mas todos os caminhos levam o homem para Deus, todas as religiões falam de Deus. Não, falam de um Deus, não falam do Deus vivo e poderoso. Religião é cheia de dogmas, é cheia de coisas. Jesus não veio trazer isso, ao contrário, ele até combateu isso. Jesus veio para trazer um estilo de vida diferente. De que forma? Leia lá Mateus 5, 6 e 7. Quem está acompanhando a leitura da Bíblia aqui na igreja comigo, sabe que ontem nós lemos Mateus 5, 6 e 7. Antes de ontem. E lá tem as bem-aventuranças. E Jesus ensinou. Ele falou, escuta, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, fala para ele tomar banho, que agora você está ocupado. Foi isso que Jesus falou? Não. Caminhe com ele, 2. Ou seja, viva a contracultura que o mundo vive. Se alguém te pediu, dá para ele uma oferta. Mas o cara vai gastar em droga. Problema dele. Deus está vendo a tua atitude de fé, de abençoador. Deus é que vai te recompensar. E Jesus em João 14,6, ele respondeu para algumas pessoas, eu sou o caminho. Não tem outro. Eu sou o caminho e não um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então não tem outro que salva, não tem outro que liberta, não tem outro que cura, não tem outro que transforma, não tem outro que dá vida e vida com abundância. Esse é só Jesus. E por quê? Porque ele morreu por nós, ele deu a vida por nós, mas a morte e o pecado não tinham domínio sobre a vida dele, porque ele não pecou, ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem todo o poder nos céus e na terra, aleluia. E quando você entrega a sua vida para ele, ele vem e muda a tua vida. Ou seja, se Deus mudou através de Cristo a minha e a tua vida, nós agora vamos entender essa missão. Vamos levar o evangelho para as pessoas, vamos ajudar. A palavra evangelho no grego, quer dizer, trazendo do grego para o português, ao pé da letra, é boas novas. Vamos levar as boas novas do evangelho para as pessoas.
As pessoas precisam conhecer Jesus. Ah, mas elas já falam que conhecem. Não, elas não conhecem Jesus. Do jeito que nós conhecemos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Jesus já mudou a tua vida? Pô, se Jesus mudou a tua vida, as pessoas precisam ver isso. Precisam ver, sentir essa mudança, essa novidade de vida. E infelizmente hoje, esse papel de missões de igreja, as pessoas não estão cumprindo, não querem cumprir. Elas acham que, como eu disse há pouco, está tudo bem, eu estou salvo, estou trabalhando, estou dormindo, e, sabe? Eu fui dormir ontem, eu com isso na cabeça, com aquelas imagens na cabeça, meu Deus, eu estou aqui no travesseiro, deitado debaixo de uma coberta, de uma cama, graças ao Senhor, Pai. Tem gente tomando bomba na cabeça lá, gente morrendo, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Tem gente que não está nem aí, deita do jeito que deita, dorme, acorda no outro dia, do jeito que acorda, vive a vida, não está nem aí, até um dia que aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa. Eu não desejo isso, mas infelizmente é isso que acontece. Para a pessoa despertar, para a pessoa acordar. Então, antes que aconteça qualquer coisa, vamos despertar. Igreja, vamos orar pelo Brasil. O Brasil precisa de muita oração, mas muita oração. O que se é feito aí por debaixo dos panos, nas escolas com as crianças, escolas públicas com as crianças, com os adolescentes, o que se ensina, o que se mostra, o que se faz. Gente, estão tirando um barato da cara do povo. A gente precisa acordar. E o que a gente vai fazer? Ir lá, brigar, soltar bomba? Não. A gente vai orar, buscar a Deus em oração, clamar ao Senhor, hoje, amanhã, depois. Deus vai chegar uma hora que Ele vai falar assim, pô, estão falando tanto que eu vou intervir. Deus vem e intervém. O problema é que a igreja não ora, só ora quando está passando por dificuldade. Eu já falei aqui, anos atrás, já preguei sobre isso. Existe a oração que as pessoas, chama-se de oração preventiva, e daquela que veio para resolver. As pessoas do Brasil, eles não sabem prevenir. As pessoas no Brasil, só quando acontece a desgraça, aí ele corre para a igreja, aí ele corre para o médico, descobri que eu estou doente. Mas se você tivesse feito exames 1, 2 anos atrás, você ia descobrir algumas coisas e ia tratar. Não, eu tenho medo de médico, eu tenho pavor de médico, eu não gosto de lá, aquele monte de gente fazendo exame, é capaz que eu pegue uma enfermidade. Para com isso, vai prevenir. Nós precisamos prevenir a nossa vida espiritual, orar todo dia. Mas está tudo bem, legal. E o que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. E como é que eu me cuido? Orando, buscando ao Senhor. Esse papel, irmãos, de igreja missionária é nosso. Deus te chamou para fazer missões. Olha como os amém são pouco. Se eu tivesse falado aqui, Deus vai te prosperar. Todo mundo ia falar, aumentou o amém. Você vê que legal? Deus chamou você para ser um missionário, uma missionária para fazer missões. Amém. Você tem coragem de falar isso para a pessoa que está do teu lado? Deus te chamou para ser missionário. Você tem coragem agora, porque falar para o outro é fácil, né? Você tem coragem de falar para você mesmo, Deus me chamou para ser missionário. É que eu não tenho o título de presbítero, de diácono, de pastor, de missionário. Título é título. Deus não está preocupado com título. Isso aí foi coisa que foi surgindo ao longo do tempo e tal. E hoje, inclusive, está num coisa assim que os caras não se conformam nem em chegar a pastor. Já chegaram a bispo, aí de bispo agora é apóstolo. Tem um aqui no Brasil, lá em Manaus, que ele se considera pai apóstolo, pai dos apóstolos. Tem um que é a 4ª pessoa da Trindade, né? Já virou semideus, que não está satisfeito, que quer. Irmão, a gente tem que diminuir, quem tem que aparecer é Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 7, acompanha aqui no telão. Jesus, antes de voltar aos céus, ele foi questionado pelos discípulos, pelas pessoas que o viram, e perguntaram para ele, Senhor, quando que vai acontecer aquelas coisas que o Senhor falou que ia acontecer e tal?
Jesus respondeu assim, Atos 1:7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas. Está aí o texto ou não? Fugiu o texto? Obrigado. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Pausa aqui. Eu não sei se você sabia, mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, não me falha a memória, ou 13, diz que, capítulo 12, que ninguém fala que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. No dia que você é batizado, que você saiu das águas, você recebeu uma vida espiritual, e o Espírito Santo, nosso Deus, veio habitar em mim e em você. O problema é que ele habita, mas as pessoas não querem desenvolver isso. Precisa vir um pastor de fora e ficar aqui orando, vir gente começar a orar para as pessoas. Ai, agora eu estou sentindo. Mas o Espírito Santo está em todos os cultos. Ele está aqui hoje, inclusive, em mim e em você. E por que a gente não sente? Ai, porque aquele pastor é muito frio. Ai, porque aquela irmã ora alto. Ai, a gente é que não quer. O Espírito Santo está aqui e está em nós. E para que ele está aqui em nós? Bom, ele é aquele que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por nossas vidas. Ele é aquele que quer te mostrar o caminho que você deve andar. Ele quer te revelar aquele negócio que você está para fazer, você não sabe se faz, se não faz. Ele quer te mostrar um caminho. Ele não vai tomar a decisão por você, mas ele vai te mostrar alguns caminhos. Você vai casar, ai meu Deus, será que eu caso? Está parecendo um príncipe, mas se virar um sapo depois que eu casar? Ora, mas se eu não casar agora também, nunca mais eu caso. Aí você se lasca depois e fica chorando. Mas ele fala? Lógico que fala. O Espírito Santo habita em nós e fala aos nossos corações. Ele quer mostrar realidades, verdades da palavra de Deus, da pessoa de Deus para nós. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz, o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Pô, será que esse texto é mentira? Não, é verdade. E por que não acontece? Porque as pessoas pegam a Bíblia, vêm para a igreja, aqui eles se conectam. Parece que tem um monte de tomada espiritual, né? Eu já imaginei isso na igreja, tem um monte de tomada espiritual. Então o cara vem, oi aí, beleza? Chegamos, tá, opa, pá, beleza? Tá, vamos para o culto. Aí liga na tomada. Aleluia. Oh, glória, estou sentindo aqui a presença. Ai, aleluia, vamos bater palma. Ai, que palavra, que oração. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, vai em paz. Amém. Aí, tá, beleza, vamos embora para cá. Vai começar o jogo, vamos correr. A gente tem que comer, É incrível. Ele não vive o resto do dia nessa unção do Espírito Santo, nesse momento poderoso do Senhor. Parece que são só momentos. E Deus chamou a gente, não é para a gente viver momentos, é para a gente viver essa presença todo dia, toda hora, todo lugar. Você está dormindo, o Espírito Santo, nosso Deus, está tratando você, o anjo do Senhor está guardando você. Ou seja, a gente precisa entender algumas coisas. E Jesus, tratando com esses irmãos, ele disse para eles, estavam preocupados assim, quando que vai acontecer o fim do mundo? O senhor falou que ia... o templo ia cair, que ia acontecer isso. Quando que vai ser isso? Jesus falou assim, olha, não compete para vocês saber tempos e datas, mesmo porque só Deus sabe. Mas ele disse assim, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ele já desceu naquela época e continua aqui. Para quê? Para que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Para ficar falando as línguas muito estranhas que falam por aí? Chega no mundo, ele fala palavrão, xinga. Chega na igreja, charabala, ripa lá para trás e tal. É para isso? Lógico que não. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. E tem gente que para mostrar, eu falo em línguas, oh, aleluia. Aquela história do casalzinho, né? Estava numa vigília namorando, você já deve saber só para lembrar, né? Casal na vigília lá, a menina do outro lado, o rapaz aqui, eu olhava para ele. E ela olhava para...
Aí ela falou assim, ela estava orando no meio da oração, ela olhou para ele e falou assim: se tu me cantas, tu me levas. Aí ela olhou assim, o cara olhou para ela, então ripa lá para trás. São essas línguas que se fala aí hoje. E o Espírito Santo quer capacitar a tua vida para você falar línguas estranhas. Para quê? Para você aparecer? Não, para a tua vida ser edificada. Quando você fala em línguas, ninguém entende, a não ser que tenha um intérprete. Não sei que tem intérprete. Então não tem intérprete, fala língua estranha, fala para você. Deus quer te falar, capacitar alguma coisa, até quem sabe, eu já até imaginei isso, já pensei isso. Na maioria das vezes que eu oro em casa, às vezes em língua estranha, é naquele momento que eu estou com o coração assim tão apertado, que eu falo assim, agora é para o diabo não ouvir. É uma língua estranha, é eu e Deus. É eu e Deus. E quando eu oro assim, Deus traz uma paz, Deus traz uma unção. Eu estou falando por mim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu só oro. E se você orar, você vai ser cheio do Espírito Santo. E para quê? Jesus falou, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então para que eu sou cheio do Espírito Santo? Para que eu tenho Jesus? Para ser uma testemunha. Não de Jeová, de Jesus. Se bem que Jeová é a tradução do nome, enfim. Testemunha de Jesus. Aonde? Jerusalém. O que ele quis dizer aqui? Na tua casa, para a tua família, você tem que ser uma testemunha de Jesus, você tem que mostrar, eu mudei, porque Jesus entrou na minha vida. Você testemunha na tua casa, Jerusalém. Segundo, você testemunha onde? Judéia e Samaria, vizinhos. Você é testemunha para os teus vizinhos. Quando você sai de manhã, os caras falam assim, lá vai um abençoado, lá vai uma abençoada. Ou então quando você sai, fala assim, lá vai aquele crente metido. Tem uns que colocam até o adesivo no carro. É meu porque Deus me deu. Para quê? Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a testemunhar com humildade para as pessoas que nos assistem. E as pessoas nos assistem. O mundo lá fora, eles não lêem Bíblia. Eles lêem a nossa Bíblia, a nossa vida. E se a nossa vida estiver cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, eles vão querer encontrar e conhecer esse Jesus. E os confins da terra, a gente já não foi. A gente já no passado aqui, anos atrás, nós sustentamos missionários, um casal de missionários durante quase 5 anos, lá na África. Nós sustentamos no começo da igreja aqui uma equipe de missionários, ao menos uns 3 meses, 2, 3 meses, se não me falha a memória, que também foi para a África. A gente tem ajudado a sustentar o Centro de Recuperação Átrio, por quê? Porque lá recupera pessoas. Eu vou lá quase que toda semana, se não toda semana, e eu vejo o trabalho que se é realizado, eu vejo a mudança em algumas pessoas que recebem a palavra lá. A gente ajuda outras igrejas, como a gente ajudou aqui durante todos esses anos. Igreja que estava construindo, igreja que estava com dificuldade financeira, a nossa igreja ajudou. É que eu não gosto de ficar falando aqui, parece que a gente quer aparecer e a gente não quer aparecer. Nós somos uma igreja missionária e eu sei que quanto mais missões nós fizermos, mais Deus abençoa, como Ele tem abençoado essa obra. Billy Graham, certa vez, ele disse, é um texto maravilhoso, ele disse assim, eu estou convencido, disse Billy Graham, de que se a igreja voltasse à sua tarefa primordial de proclamar o Evangelho e de converter pessoas a Cristo, ela teria um impacto muito maior nas necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que qualquer outra coisa que pudesse fazer. Se a igreja se unisse, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. Como eu falei aqui semana passada, igreja junta, unida, com unidade, comunhão. Todo mundo está no mesmo objetivo. Como ontem aqui. Graças a Deus a gente teve um tempo gostoso aqui, brincadeira, zoando um com o outro, cuidando das crianças, montando, desmontando, comendo na hora do almoço. Tem uns irmãos que comem muito, enfim, e tal, né? Ontem descobrimos até uma tática de um outro irmão aí, né? Ele pega um pouquinho, come, levanta, vai lá, pega mais um pouquinho, come, levanta, pega, e tática boa essa. Diferente daqueles que enchem o pratão assim, já vai de uma vez só, né? Aí, viu? A gente viu ontem, descobrimos ontem, né? Não é ele não, mas descobrimos outro que veio ontem aqui, né? Enfim, o
Aquele momento gostoso de comunhão, e foi tudo bacana, tudo deu certo. Na hora de limpar a igreja, várias pessoas aqui limpando, as crianças ajudando, adolescentes. Foi rápido até a limpeza. Porque quando a igreja se une, Deus age, Deus move no sobrenatural. Nós devemos fazer missões. Nós devemos levar o evangelho para as pessoas. Nós devemos fazer missões, como eu disse há pouco, por causa dos clamores. Tem muita gente precisando de Jesus. Muita gente. Até na tua e na minha família. Existem várias pessoas precisando de Jesus. E às vezes a gente vive a vida e esquece. Aí lá na frente, morreu, né? Pena que morreu sem Jesus, né? Morreu sem Jesus talvez porque você nunca falou. Você nunca se importou de pegar teu carro e trazer a tua família. Teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu primo, tua prima, teus sobrinhos. Você só se preocupou em vir para a igreja e vou cultuar a Deus. E você não ouve o clamor da tua família, gente do teu sangue. Você não ora por eles, você não se esforça, você não convida. Eu já convidei 100 vezes, nunca vi. Eu já convidei mais de 2.000 vezes um amigo meu, ele não veio até hoje. Mas eu tenho fé que um dia Deus vai alcançar a vida dele. É por isso que eu oro. Nós devemos fazer missões por causa de muita gente que está oprimida nesse mundo. A gente deve fazer missões porque tem muita gente, como disse Jesus, que está sobrecarregada. E você sabe por que tem muito crente sobrecarregado ainda? Porque ele não aprendeu a confiar 100% em Deus, a depender 100% de Deus, a se desligar um pouco desse mundo, a viver uma vida voltada para Deus. Mas aí eu vou ser aqueles carola de igreja, glória a Deus, oxalá toda a igreja fosse assim. Essa igreja aqui já estaria muito maior, as igrejas estariam alcançando muito mais pessoas no Brasil e no mundo. Se todos pensassem assim, eu vou para a igreja mesmo. Se eu tiver que escolher ir para o shopping para a igreja, eu vou para a igreja. Se eu tiver que escolher ir para a praia para a igreja, eu vou para a igreja. Praia eu vou outro dia. Igreja não, Deus vai estar lá, Deus vai se manifestar. Eu posso levar um parente meu, esse parente meu pode ser alcançado pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Eu posso orar pelas pessoas, eu posso orar pelas nações, eu posso gastar tempo. Eu não estou falando que você não deve ir na praia nem curtir tua vida, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo é chamar a atenção, porque a igreja missionária é a igreja que cresce. Igreja que cresce. Igreja que cresce. Eu já citei aqui, estou encerrando. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, ser uma igreja missionária. Vocês sabem, eu admiro muito o pastor Anésio e a igreja Carisma de Osasco. A igreja Carisma é uma igreja muito grande, graças a Deus. Vocês viram aqui o trabalho missionário que eles fazem. E certo dia desses, conversando com um almoço com ele, com o pastor Klaus, ele falou, é interessante isso. E isso é interessante para nós aqui também. Porque isso tem acontecido aqui na nossa igreja. Então, a gente faz um trabalho aqui voltado para as pessoas mais pobres da região. As pessoas mais pobres. A gente faz trabalho, tem associação, a gente faz isso, aquilo outro. E é interessante que algumas dessas pessoas são alcançadas. Mas Deus manda outras pessoas, até com mais posses financeiras, cultural, que olham esse trabalho e falam assim, poxa, eu gostei, eu quero participar desse trabalho aí com vocês. E essas pessoas vão para a igreja e participam de uma igreja missionária, que está ouvindo o clamor das pessoas lá no sertão. Gente passando fome, lá no sertão do Brasil. Como eu disse aqui, família 3 meses sem tomar banho, porque não tinha água, não chovia, cisterna seca, eles tinham que escolher ou pegar água barrenta e fazer comida ou tomar banho, preferiram fazer comida, que era bem pouco. Quando eles souberam disso, escuta, quanto custa um caminhão pipa aí? R$180, pelo amor de Deus, R$180 a gente gasta numa noite com pizza, com almoço. Vou mandar. Enche aí a cisterna, manda o caminhão despejar tudo. Porque essas pessoas não podem ficar 3 meses sem tomar banho, pelo amor de Deus. Elas têm que ter uma vida digna. E R$180, R$200, não é nada. Para a gente que mora aqui em São Paulo, que trabalha, a gente gasta isso brincando com bobagem. E se a gente tiver ouvidos
mente espiritual, ouvidos para ouvir o clamor dessas pessoas, a gente vai ser abençoador. E Deus vai abençoar muito mais as nossas vidas para a gente continuar sendo abençoadores. E veja, eu não estou falando aqui de quantidade. Porque tem gente que acha que é quantidade. É que eu vou dar 1.000, 2.000, não tenho condição. Não, meu irmão. Deus não se preocupa com quantidade. Deus se preocupa com fidelidade. Quando nós somos fiéis à sua palavra, quando a gente tem um coração que ouve a sua voz, pouco ou muito, não importa. Importa é a atitude de fé, atitude de lembrar dos outros, atitude de orar pelos outros. Deus vem, Deus abençoa. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar juntos? Eu tinha outras coisas para falar, mas... Lucas capítulo 10, versículo 2. Jesus disse para as pessoas lá: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Isso aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel. Nós temos um chamado, eu não sei se você sabia, mas a gente tem um chamado de Deus, de Cristo para nós. E não é de hoje, mas Deus me chamou, Deus te chamou. Crê nessa palavra? E eu não estou falando isso para deixar você constrangido, não, eu estou falando isso para te lembrar. Porque se você não sabia, você já devia saber disso. Deus te chamou para fazer a diferença onde você está. Deus te chamou. Vou falar de novo. Deus te chamou para você fazer a diferença onde você está. Se você crê nessa palavra, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, agora é tempo de não perder mais tempo. E eu vou te mostrar isso, o chamado. Mateus 5,14. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. Por quê? Porque a luz dos céus, a luz de Jesus, do nosso Deus, veio através de Cristo, entrou em nós, mudou as nossas vidas e agora reflete através de nós para as pessoas. Vós sois a luz do mundo. Aí Jesus dá um exemplo, ele fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Traduzindo para o século 21, não tem esse negócio de crente, agente secreto. Não tem isso. Lá na empresa, passa 10 anos depois, nossa, você é crente? É, eu sou, mas não fala não, porque... Não se pode esconder, você tem que aparecer. Para quê? Para você ser luz. É, mas os caras gostam de tomar uma, eu também. É, então você precisa parar. Porque você é luz. Ah, mas se eu não tomar, os caras vão. E daí? E daí? Importante é o que Deus pensa de você, não o que os outros pensam de você. Ou seja, Deus nos chamou para fazer uma obra missionária. Deus nos chamou para falar de Jesus. Deus nos chamou para mostrar Jesus através da nossa vida. Eu e você somos a luz do mundo. Em Romanos 10:10, Jesus, aliás, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreveu: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Versículo 11, como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Você confia em Deus? Não passe vergonha. É que eu perdi. Você perdeu, glória a Deus. Por quê? Porque se eu perdi, Deus tem algo muito melhor para mim. Eu perdi há um ano atrás. Eu reclamei, eu fiquei decepcionado, triste. Mas falei, fazer o quê? Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que meter as caras. De alguma forma eu tenho que resolver isso. Tomei uma atitude. Perdi um ano. Mas Deus, depois de um ano, restituiu. Estou falando de uma situação, existem outras tantas. Quem nele confia jamais será envergonhado.
Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, confia no Senhor. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus usar a tua vida. Seja uma benção. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquele filme lá, O Todo-Poderoso. E no final ele fala, seja uma bênção, seja uma bênção. Porque Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus não chamou a gente para ficar... Não, Deus chamou para você ser uma bênção. Você está triste, ore. Está feliz, cante. Mas mostra que você é diferente, porque você tem um Deus, aleluia, acima de todas as coisas, sentado num trono de glória, que olha para mim e para você toda hora. Deus não foi tomar cafezinho, Deus está conosco todo o tempo. E se você crê, fecha os teus olhos, vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus, aleluia.